olho para os crentes, quando eu começo a ver crente com o olho meio assim, eu falo, senta que eu sei que eles acalmam, né? Assim que senta, o pessoal fica mais tranquilo. Mas acredite, nós estamos aí hoje, um domingo de celebração. Por isso que é gostoso, quando o pastor Fábio está cantando, você esquecer quem está do seu lado, quem está do lado direito, esquerdo, à frente, atrás, e lembrar quem está em cima. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, somente a Ele. E nós falamos que a campanha que está andando é o céu em minha casa, não é verdade? Então eu coloquei aqui como tema, a oração leva o céu para minha casa. Diga, a oração leva o céu para minha casa, né? Nós podemos dizer, a oração leva a minha casa para o céu, mas isso é algo meio cômodo e até não muito real, porque cada uma das pessoas tem as suas dificuldades. E quando nós entendemos isso, que um dia nós podemos estar num lugar, outro dia nós podemos estar em outro. Tem gente que trabalha, até de manhã eu citei, às vezes a pessoa é caminhoneiro, e ele tem que viajar, ele viaja várias vezes, às vezes tem empresa mesmo, fica 10 dias num lugar, 5 no outro, e de repente ele fala, poxa, minha casa está lá do outro lado. Mas eu quero dizer para você, que aonde você estiver, o Senhor se manifestará, o Senhor estabelecerá o poder dEle, estabelecerá a graça dEle, a realização, e você viverá a plenitude. Por isso que a gente tem que dizer, a oração leva o céu para a minha casa. Não importa se de repente você está passando um momento de aflição, o céu vai bater na sua porta. Não importa se você está enfermo, se você tem alguma outra situação que está bloqueando, atrapalhando você de ter essa intimidade, ou de viver essa maravilha que é a presença de Deus. Tem algo que faz a diferença, né? Tem algo que muda, é a intimidade. Quando eu tenho intimidade com alguém, eu não preciso dar endereço, não é verdade? Quem me conhece, sabe onde eu estou. A maior parte das pessoas sabe, eu estou lá em casa ou eu estou aqui. É difícil estar em outro lugar, e se estou, a pastora Sheila, o pessoal aqui sabe rapidinho, porque não é um hábito. O lugar mais certo é estar lá ou aqui. Então é algo que a intimidade traz, o reconhecimento. E ter intimidade com Deus passa por um caminho muito especial, a oração. Quando nós oramos, nós começamos a falar com Deus, a entrar na intimidade com Deus, e isso nos traz uma condição favorável, uma condição especial, de ligar a Ele o que estamos passando, fazendo, andando, caminhando, qualquer outra situação, dificuldade, e aí sim, ao invés de eu ir ao céu, o céu vem até mim. Entra na minha casa, entra no meu trabalho, entra no lugar que eu estiver, entra se eu estiver numa dificuldade, entra lá também. Eu vi vários testemunhos de pessoas que são detentos, que estão dentro de cadeia, e que se converteram lá dentro, e que conseguiram sentir paz estando no meio daquela bomba relógio, que é um lugar ali é delicado, mas que tiram paz. Como é que alguém pode sentir paz num lugar tão atribulado como aquele? Porque de repente, quando ele tem intimidade com Deus, o céu vai até ele, e aí a manifestação de Deus acontece naquele lugar, muda aquela história, traz ali uma nova condição, né? O Senhor fará morada com você no lugar que você estiver. Por isso orar é importante, né? Por isso orar é algo especial. Eu vou pegar o livro de Daniel aí, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, então versículo 12, Daniel 6, 12, vou tentar resumir aqui. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto
que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Quando a gente olha para isso, a gente fala: puxa, fantástico. Daniel jogado na cova dos leões, e de repente os leões não morderem Daniel. E você sabe que leão não tem esse negócio de... ele não faz acepção de comida, né? Ele come com uma certa facilidade, não importa quem, né? E daí você fala: como pode? Como aconteceu isso? Só que se a gente prestar atenção, a gente vai ver que antes disso, Daniel começa lá no princípio, quando ele foi levado cativo. Cativo quer dizer o quê? Preso, escravo. Ele não tinha liberdade, ele saiu de Israel para ser levado lá, e de repente colocado na Babilônia como um escravo. Ele estava lá para servir ao rei, e como um grupo como ele era um dos príncipes, ele tinha uma capacidade, uma cultura especial, uma condição especial. Então o que fizeram? Vamos tratar ele de uma forma muito boa, junto com outros que também eram assim, e eles vão servir ao rei de uma forma melhor. Só que ele tinha no coração Deus, e queria viver a manifestação de Deus. Ele foi aquele que pediu que não comesse qualquer coisa. Ele não queria o manjar do rei, ele não quis a comida do palácio, ele queria apenas legumes. Ele não queria o vinho, ele queria apenas água. Foi assustador para o eunuco que cuidava dessa área. Ele disse: não, eu não posso fazer isso. Você não pode se apresentar perante o rei caindo, desanimado, cabeça baixa, o rosto abatido. Eu vou ter problemas, porque vocês estão aqui sob meu cuidado, para serem bem tratados, para servirem ao rei da maneira que ele quer. E de repente ele fala: faz só um teste comigo para ver o que acontece. E aí aquele eunuco faz o teste, e ao invés de ele ficar pior, ele fica melhor, ele fica bem. E ali começa um período, ele está jejuando. Hoje todo mundo diz que faz o jejum de Daniel, não é verdade? Vou fazer o jejum de Daniel. Está certo que tem gente que quer colocar ovo no jejum de Daniel, quer colocar, né, um bifezinho, quer dar um jeitinho, né? Mas não era assim. O dele era legumes e água só, e tudo bem. Mas ele estava jejuando, ele estava sacrificando a sua carne. Muita gente não entende qual é a função do jejum. Nós já vimos várias vezes pessoas jejuando para que Deus entre com providência contra alguém. Senhor, eu vou jejuar, preciso pegar o meu patrão, dar um nó no pescoço dele. Senhor, bota o cachorro para morder ele. Irmão, o jejum não tem essa função nem essa finalidade. O jejum ele se estabelece para fortalecimento seu. Você jejua, quebranta a sua carne, ou seja, baixa a sua carne, e faz com que o Espírito se estabeleça. Você se aproxima mais de Deus através do jejum. É um quebrantamento da sua carne. Então nós precisamos aprender que aí é uma função poderosa, mesmo que seja parcial, é uma função forte. O jejum é uma ferramenta poderosa. Diz que caça de demônios se vence com o quê? Jejum e oração, tá? Não vai jejuar para o demônio, vai jejuar para você se fortalecer. Não é para o demônio ir embora, porque ele não vai embora, mas você vai se fortalecer ao ponto de poder entrar de frente com ele, e ele saber que você tem autoridade.
E quando você está ligado a Deus, você recebe a autoridade. A autoridade que vem de Deus traz a você poder. E o poder que você recebe junto com a autoridade é o que você estabelece para que ele não fique contra você. Então quando a gente olha aqui, fala assim, espera aí, ele foi para a cova dos leões e teve ali algo fantástico acontecendo. O leão não pôde morder ele, mas antes ele fazia jejum. Meio-dia? Uma hora? Não, muitos anos. Aí você fala, opa, ele teve um posicionamento firme. Mas também tem mais uma coisa, diz que ele foi pego porque ele orava quantas vezes por dia? Ele orava só aquele assim, Senhor, me protege, me guarda e me livra. Senhor, me dá mais um pouco de dinheiro para comprar coisa, né? Senhor, bota uma moça bonita para me casar. Ele tinha uma oração de intimidade com Deus. De intimidade quer dizer, reconhecendo o senhorio de Deus. A gente fala essa palavra Senhor, mas nem presta atenção no poder que ela tem. Quando você diz que Deus é o seu Senhor, quando alguém diz que alguém é Senhor dele, quer dizer assim, que aquela pessoa comanda a vida dele. Não pode ser, eu chego lá, Senhor meu pai, e depois desobedece o pai em tudo. É mentira, não é o Senhor pai dela, mas aquela pessoa está só brincando de chamar de Senhor, porque quando você chama alguém de Senhor, você está dizendo assim, minha vida está debaixo do seu comando, debaixo da sua orientação, vou fazer aquilo que está direcionado pelo Senhor. Então olha o que ele faz, ele ora 3 vezes ao dia, colocando realmente uma visão, direcionado, olhando para Jerusalém, acreditando o que? Eu estou aqui orando para aumentar a minha intimidade com Deus. Ele tinha algo que era surpreendente, né? Fala que Daniel era reconhecido pelo rei como alguém sério e temente a Deus, até nessa palavra fala, mas quando tinha alguma coisa para acontecer, eles pediam para ele revelar em sonho, para ele revelar o sonho de alguém, para ele declarar o que acontece. Então quando nós olhamos para isso, a gente fala assim, peraí, ele era temente a Deus e ele tinha um comportamento tão fiel, tão só de fazer o que é certo, mas também de derramar o que é certo. Ou seja, os sinais que tanto a gente fala, nós gostamos de dizer que o Espírito Santo junto com ele nos manifesta 9 dons, sim ou não? E aí você está sendo, vamos dizer assim, abastecido com esses dons, um por vez, calma, não se desesperem, porque você está sendo abastecido com esses dons. Infelizmente o que você não está fazendo é utilizando eles. É como se eu tirasse uma nota aqui de R$100 ou $100, desse na sua mão e dissesse, está aqui, se você tiver fome, vai à padaria e come, 2 dias depois você está em inanição, caindo no chão, tonto. Fala, o que aconteceu? Eu estou morrendo de fome. Enfia a mão no seu bolso que tem $100 aí, ou R$100 aí, vai até a padaria e come. O que nós estamos fazendo é o nós não estamos nos preparando com aquilo que Deus nos deu. Quando eu aceito a Jesus, eu já recebo algo chamado Espírito Santo. Quando eu sou batizado, eu morro para o mundo e estabeleço a minha vida no altar ou na presença de Deus. E quando eu fico aqui, e esses homens começam a orar, impor as mãos sobre a igreja e determinar o Espírito Santo, há uma manifestação. Muita gente treme, muita gente fala em línguas, muita gente rodopia, muita gente sente muitas coisas, são curados. Ou seja, estão sendo tocados pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Diz que o Espírito, nosso Espírito, ele conversa com o Espírito Santo. Então quer dizer o quê? Que todos nós temos, quando recebemos a Jesus, já a manifestação. Usamos se quisermos. Se não quisermos, não usamos. Mas ele está aí. Fala para o irmão do lado, ele está aí na sua vida. Você pode espantar ele, se você quiser ficar no pecado, viver no engano, você pode espantar ele, falar que não é o seu lugar, e ele vai dar liberdade para você. Porém, a vontade dele é que você receba toda a manifestação. Por isso, quando aquele homem caiu na cova dos leões, ele não era simplesmente alguém comum caindo na cova dos leões, mas ele era alguém muito especial, alguém que já tinha se preparado para isso. Alguém está se preparando para isso? Para o dia da dificuldade, para o dia da adversidade, para o dia que as coisas não estão boas. Muita gente aprende, lá na televisão fala de poupar, né?
poupe seu dinheiro e tal. Para quê? Para que no dia que você precisar, você tenha. Todo mundo entende isso. Aí a gente fala assim, ó, ore, entra na intimidade com Deus, viva no propósito de Deus. Por quê? Porque o dia que você precisar, você tem lastro para viver. Aí a pessoa fala, não sei não. Será que precisa disso? Ele, vamos dizer assim, se alegra. Quanto está hoje os juros da poupança? 0,5%? Uma correção fantástica. Ele se alegra com 0,5%, mas ele tem receio de seguir a Deus e viver todas as bênçãos que Deus tem para a vida dele, toda a promessa que Deus tem para a vida dele. Quando nós falamos que dizimamos ou qualquer outra coisa e damos ali na mão de Deus, Ele traz a resposta para nós, e a gente não percebe. Daniel percebia, ele colocava. Eu até falei de manhã, outro dia, o último supere, foi muito interessante, porque o evangelista Leandro Costa, ele fez uma colocação lá, que eu não sabia que ele ia fazer, e eu fiquei de queixo caído, porque ele chegou lá e falou para o pessoal, ó, vocês vão viajar comigo agora na ideia, então preste atenção, eu recebi 100 milhões de reais, eu já falei, vou assaltar o cara, não, 100 milhões de reais, aí ele falou assim, e não é justo que eu só seja abençoado, então eu vou dar 1 milhão de reais para cada um de vocês que estão aqui dentro da sala. E aí todo mundo já ficou assim, né? Até aqueles que falaram, viaja comigo, já estavam, opa, viajo sim, vou entrar nesse. Aí chegou lá e falou, então agora você tem 1 milhão de reais e você tem que dizer no que você vai gastar em 20 segundos. Diga como você vai gastar esse dinheiro aí nos próximos 20 segundos. E aí um já falou, né, eu vou comprar uma casa, o outro falou comprar carro e viajar, o outro, cada um soltou ali, e aí ele esperou e falou uma coisa interessante, ele falou assim, qual de vocês, quando eu falei que estava dando e que ele precisava gastar o dinheiro, em 20 segundos ele tinha que falar, na sua conta, você tirou o dízimo? E aí só 3 falaram, eu lembrei do dízimo, o resto do pessoal lembrou só da casa, do carro e das outras coisas. Quando nós queremos a manifestação de Deus, é bom que a gente lembre primeiro de quem? Porque eu quero o milagre de quem? Mas eu esqueço de Deus? Eu quero a prosperidade. Eles tinham 1 milhão? Não tinham, eles ganharam naquela hora. Eles trabalharam para ganhar aquele dinheiro? Eles fizeram algum esforço, eles jogaram na loteria, sei lá, em alguma coisa? Nada. Então quer dizer que é um dinheiro sem custo. Porque quando a gente vai falar de dízimo, às vezes o pessoal, mas eu trabalhei e agora eu tenho que dar os 10%. É isso que está assim, está me arrancando alguma coisa. Mas eles não fizeram nada, ele foi bem lógico em dizer assim, ganhei, distribuí. E aí nós descobrimos quantas vezes nós estamos falhando, não colocando Deus em primeiro lugar. Porque Ele tem que vir em primeiro lugar. Eu estou falando isso por quê? Porque se Daniel pensasse como a gente pensa, ou como esse grupo aí pensou, o que ia acontecer? Ele ia dizer assim, eu estou em Jerusalém, agora venho escravo aqui para a Babilônia, estou aqui no meio desse povo aí, e aqui agora eu vou ter que servir eles, agora eu vou deixar de comer? Pô, pelo menos isso eu vou ter de bom, eu vou comer bem, vou comer na mesa do rei, vou comer, vou beber também o vinho dele na mesa do rei, vou tirar proveito de tudo, como alguns deles lá estavam fazendo. Só que ele pensou, eu não posso perder a minha intimidade com Deus, porque primeiro eu quero viver toda a manifestação de Deus, e segundo, além de tudo eu estou numa terra estranha, esse povo não é o meu povo, essa situação toda aqui não é a minha situação, então eu preciso estar bem posicionado para viver bem a presença de Deus, a manifestação de Deus, para ser não só conhecido, mas ser honrado daquilo que faz. Então quando a gente olha para isso, a gente entende, a oração leva o céu para a minha casa, e se o céu vem para a minha casa, junto com ele vem o quê? Toda a manifestação necessária. O que é que você precisa? Cura? Tem. Prosperidade? Tem também. Transformação da família? Tem. Restauração de marido, de esposo, de filho, de filha, de pai, de mãe? Tem também. Por isso nós precisamos estar ligados, porque o que nós estamos fazendo não é simplesmente unilateral, ou não é só para um dia, mas é uma mudança de estrutura, de comportamento, de perfil para a vida toda.
para todo o tempo. Ele entendeu esse mistério. Apesar de ele estar no pior lugar, um lugar para ele muito complicado, mas ele sabia que ele poderia estar lá e o céu vir fazer parte da vida dele. A tua empresa, você pode ter dificuldades, tua é pessoal ou você trabalha lá, não importa. Se Deus acompanha você, porque eu não sei se você reparou, ele é onipresente, onisciente, onipotente, certo? Quer dizer que ele está em todos os lugares, pode todas as coisas e sabe todas as coisas. Ele não tem esse problema de ali não, aqui não. Ele está com você e entra com você e muda a sua história e muda a sua estrutura, e isso precisa entrar no nosso coração, essa liberação, essa liberdade. Então, pegando essa palavra, eu dividi em 5 tópicos e eu percebi o seguinte: primeiro, precisará mais do que boa vontade. Para você ter o céu na sua casa, você precisa mais do que boa vontade. Por quê? O rei que era o rei tentou ajudar Daniel, mas não conseguiu. Olha o que ele fala aí: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Ele era o quê? O rei, diga rei. Quem é que manda mais num reino do que o rei? A lei. E eles perceberam isso. Eles perceberam isso, aqueles sátrapas lá, aqueles, vamos dizer, oficiais ou governadores. Eles perceberam, eles falaram assim: nós não podemos pegar Daniel de outra maneira. Se nós nos levantarmos contra ele, ele é até mais poderoso que a gente. Se nós nos levantarmos contra ele, o rei tem um carinho especial por ele. Mas se nós estabelecermos uma lei, a do medo e dos persas, que não pode voltar atrás, então a gente pega ele. E nós vamos pegar ele numa área que ele não vai deixar de realizar, numa área que é a área espiritual dele. Ele orava 3 vezes ao dia, de qualquer maneira. Era sábado, ele orava. Era domingo, ele orava. Era feriado, ele orava. Era dia de chuva, orava também. E sol, também orava. E se fosse aniversário, orava também. Ele não deixava de orar. Então eles perceberam, ele tem um respeito, uma intimidade muito grande com o Deus dele. A única forma de nós apanharmos ele, na verdade, eles queriam jogar ele na cova dos leões. É a mesma coisa que dizer assim, matá-lo. Porque quem é que poderia ser jogado numa cova com um leão e não morrer? Quer tentar? Não? Então vamos. Eu ia no zoológico, empurrava lá. Mas já pensou? A visão deles era matar. A visão deles não era simplesmente falar assim, ó, vamos dar um castigo para Daniel. Eles sabiam, colocando ele lá dentro, tampando a boca do local, ele não tem como voltar. Resolvemos o nosso problema. E o rei, quando viu aquilo, entendeu: eu vou perder um dos meus melhores homens, uma das pessoas que é mais séria, que não tem comportamentos errados, e ele vai tentar salvar. Só que ele não percebeu. Quando o inimigo se levanta contra os filhos de Deus, é necessário mais do que boa vontade para derrotá-lo. A gente precisa ter preparo, estabelecimento. Você precisa estar preparado para entrar nessa peleja. Tem vezes que as pessoas querem mudar a sua casa, mas querem mudar o filho, o marido, ou a esposa, ou quer mudar alguém, mas sem ser ele o primeiro a ser mudado. Ele tem que ser o primeiro a ser transformado. Se ele não transforma o coração dele, ele jamais vai transformar o coração dos outros. Esse Daniel, ele começa aqui mostrando que ele tinha sido transformado, que o inimigo poderia fazer o que quisesse, o rei tentou salvá-lo, não podia, mas ele estava transformado, ele estava preparado. Por isso Deus entra em ação, porque ele estava preparado, não porque de repente o rei era bonzinho, porque o soldado era ele, não, ele não podia quebrar a lei, ele tinha que ficar por ali. Então nós precisamos estar preparados. Não adianta você falar que você é bonzinho, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que viver o poder de Deus, você tem que estar debaixo dos princípios de Deus, porque quando o inimigo vier, ele não vai conseguir te tocar. Quando a Bíblia fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor e ao nosso derredor estão os demônios, ele quer dizer assim: eles querem atingir você, mas eles não podem atingir você. Eles não têm força para atravessar aquela situação, e se atravessar, Deus vai causar o que for necessário para restituir ou para restaurar. Ele vai fazer o que for necessário.
Os inimigos, segundo, se levantarão contra você. Amado, a gente pensa que não, mas sempre vai existir alguém desejando a sua posição. Sempre vai existir alguém desejando o seu casamento. Sempre vai existir alguém desejando o namorado ou a namorada do outro. Mas que coisa demoníaca, você está trabalhando, está suando, está cansado, e alguém fala assim, eu queria ter um emprego que nem o dele. Se pedisse até você dava, né? Se falar, quer, então vem cá que eu vou te apresentar lá, porque esse negócio vai ver como é que é bom, você vai ver o que acontece. Só que aquela pessoa, ele só vê o quê? Às vezes a roupa bonitinha que você anda, ele fica desejando, porque o diabo, ele acha esses caminhos, porque com isso ele ataca aquela pessoa, e ainda abre em você, na sua área de emoções, um espaço para que você perca a tua intimidade com Deus. Porque fala a verdade, quando alguém tem inveja de você, ele te ataca. A primeira coisa que você sente é uma alegria, não é? Ele tem inveja de mim, está me atacando, você fala, nossa, eu estou tão feliz. Você fala, morre desgraçado. Você acabou de abrir as suas emoções. Você já está querendo entrar numa briga, você já está querendo que o outro, peraí, eu não tenho o direito de matar ninguém, nem fazer isso, mas ele mexeu nas tuas emoções. Você já começa a pensar mal e querer dar troco. Então pensa um pouco nisso. Nós temos que estar preparados, o inimigo sempre vai se levantar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Eles sabiam, eles tinham essa convicção, mas o que eles não contavam, é que a lei é da terra, não é do céu. Deus não tem que seguir lei de homens. Aquela lei valia para os medos, para os persas, mas não valia para o céu. Deus poderia quebrar isso, anular isso, ou destruir essa situação. Toda a Bíblia, você vai olhando, você vai encontrar sempre os ungidos de Deus, passando perseguição, passando sofrimento, mas você nunca viu eles pararem, porque no meio da dificuldade, Deus sempre abriu novos caminhos. Naquele caso, impossível, está vindo o faraó, o mar está na frente, então não vai dar. Deus abre o mar e eles passam lá e fecham em cima do faraó. Deus não vai te livrar de entrar na dificuldade, mas Ele vai te dar o quê? Vitória no meio da dificuldade. Isso precisa estar retido no seu coração, porque senão, quando acontecer de você chegar na dívida, de você ter uma enfermidade, de você perder o emprego, a primeira coisa que vem na sua cabeça, Deus me abandonou. E Deus não te abandonou. Ele está te preparando algo maior para colocar na sua vida. É por isso que a gente fala, nesses momentos de dificuldade, a melhor coisa a fazer é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você ainda não morreu, louva ao Senhor, engrandece o nome dEle, bendiga o nome dEle, porque Ele vai reverter esse quadro. Mas lembra, como é que começou o nosso irmão Daniel? Fazendo jejum, orando 3 vezes ao dia, sendo responsável nos princípios, colocando a vida dele no altar. Então, lembra disso, não dá para fazer um quebra-galho, né? Qualquer coisa no meio do caminho porque deu errado, não, já vai se posicionando todo dia e mostrando o quanto você tem obediência, quanto você tem afinidade, quanto você respeita a palavra de Deus, o quanto você procura ser um exemplo lá no seu trabalho, na sua casa, em meio à sua família. Ninguém conhece mais, né, as pessoas do que aqueles que estão próximos. Você vai lá no trabalho e você fala, esse diretor aí é um xarope e tal. Aí todo mundo fala, não, ele é muito educado, ele fala inglês, ele fala japonês, ele fala... Mas você sabe que você está lá do lado e vê o que acontece. Você sabe. Crê nisso. Deus quer abrir para você caminhos para você passar, né? Você lembra da fornalha 7 vezes mais quente? Deus não podia ter dado um sopro e apagado a fornalha? Ele deixou esquentar em 7 vezes mais, preparar, jogarem o Sadraque, o Mesaque e o Abednego lá dentro. E depois que jogaram, aí o rei olha e vê 4 pessoas andando dentro da fornalha. Eles saem de lá e não se queimam, nem fica cheirando. E aí a coisa complica na cabeça do rei, e o rei passa a respeitá-lo muito mais ainda. Ele tinha um respeito. Por quê? Porque em cada situação dessas, Deus procura fazer o quê? Deixar você passar aflição, te dá o resultado da vitória e honra o nome dEle. Honra o nome dEle.
Sempre haverá honra para Ele, porque quando você falou de Deus, o Senhor viu que você falou dele, viu que você acreditou, viu que você potencializou a visão espiritual. Ele vai falar: não, pode ficar tranquilo, vai acontecer. Então, prepara o teu coração para isso. Terceiro, o rei pode falhar em te proteger. Ele tinha vontade, fala assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões, falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha, que situação. O rei, ele não pôde proteger, mas ele foi o primeiro a profetizar na vida de Daniel. Você vê que aqui, ele colocou a frase, vamos dizer assim, seca: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O ímpio, ele sabe, a tua posição demonstra, ele reconhece. Aquela pessoa que trabalha com você, que não é crente, ele sabe quando você está lá e você vai mostrando que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você tem uma postura. Aquela vizinha, ela sabe. Aquelas pessoas que têm comércio ali perto da sua casa, eles sabem, porque os teus comportamentos indicam se você é ou não é. O rei conhecia Daniel, já viu os sinais que Daniel fazia, então ele sabia. Ele falou: peraí, o Deus de Daniel é poderoso, eu já vi sinais dele, então eu vou fazer uma declaração aqui. Apesar dele não ter parte com Deus, apesar desse rei não seguir o judaísmo, apesar de tudo isso, mas ele reconhecia: o Deus dele, o Deus de Daniel é poderoso, e Daniel tem uma grande afinidade com Deus. Será que se olharem para você, eles vão falar isso? Que você tem uma grande afinidade com Deus? Que você... Nossa, o pessoal ficou tão quieto. Irmão, pelo menos dá um sorriso, faz de conta que você tem. Finge que tem. Sabe por quê? Porque não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Quando as pessoas chegam... Eu era jovenzinho que eu falo é 14 anos. Eu fui trabalhar numa empresa, a empresa era bem grande, e telefonistas tinham 3, né, que elas ficavam trocando lá. Tinha uma que ela tinha o cabelo aqui assim, mais ou menos na altura do bumbum, mais ou menos, e quando ela chegava, o pai dela trazia ela, e ela chegava com uma roupa bem fechada, um vestido assim até a canela, o cabelo solto. Meia hora depois, irmão, o bicho pegava. Ela amarrava atrás do cabelo de um jeito que não parecia nem o cabelo direito, e aí ela rolava aqui a cinta, assim, as partes de cima aqui, e a saia ficava mini, e aí ela tirava a blusa para fora e amarrava embaixo, dava um nó. Aí o pessoal falava: não foi aquela moça que entrou ali no portão agora há pouco? Não é a mesma moça? E a gente ria um monte, porque todo mundo, não tinha como não notar. E aí quando ela ia embora de tarde, ela fazia tudo o mesmo negócio. Ela desenrolava, arrumava, soltava o cabelo todo, soltava a roupa lá, não sei o que, se arrumava todo e saía. E ficou, a fábrica, nós tínhamos 1.500 funcionários no local. Todo mundo sabia da história. Agora, se alguém tivesse que falar de uma mulher de Deus, falaria dela? Não ia falar, porque o comportamento dela não dizia isso. A gente era jovem lá, estava no meio, ficava só ouvindo bobagem que o pessoal falava e tudo, mas a grande razão, a grande realização é que ficava totalmente desacreditado. Agora, se você chega lá, quando alguém está com uma dificuldade, você ora pela pessoa, quando alguém está passando uma dificuldade no casamento, você dá uma palavra, quando você vai vendo a situação que vai acontecendo e você vai fortalecendo as pessoas, amanhã ou depois, quando alguém falar assim: eu estou com um problema, eu falo: fala lá com a fulana, nossa, ela tem uma intimidade com Deus, ela vai falar com você da forma, você vai ver como tua vida vai mudar. Nós precisamos ter essa característica, essa manifestação, né? Se nós não entendermos isso, nós vamos acabar sempre tendo dificuldade. O quanto você acredita em Deus é o quanto você vai viver de Deus. Fala para o irmão do lado: o quanto você acredita em Deus é o quanto você vai viver de Deus. Se eu acredito, foi falado aqui, o Fernando falou, desde pequeno me ensinaram lá, na casa que eu morava, né, ensinaram lá que eu tinha que dizimar, que eu tinha que ofertar. Você pensou você ensinar um garoto de
sei lá, na época 7 anos, 6 anos, que ele tinha que dizimar e ofertar? Ai, que exagero, o senhor tomava o dinheiro? Eu não, eu ensinei, quem fazia era ele. Quem ia na escola dele lá e pregava para os amiguinhos dele, os coleguinhas dele, era ele. Quando ele via alguém com aqueles fita de Salvador lá, Bonfim, não sei o quê, ele falava, nossa, preciso te falar uma coisa, tu vai para o inferno. Aí a pessoa ficava, aí ele começava a falar, daqui a pouco ele vinha para casa com aquelas fitinhas, pai, leva lá para a igreja, ora lá. Ele tinha 7, 8 anos. Aí você fala, que loucura é essa? Entendeu? Como ele entendeu, ele vivia aquilo que ele acreditava. Tem adulto que não tem coragem, sabe por quê? Eu vou falar, eu vou orar? Não, tal. É porque ele não acredita naquilo que ele está vivendo. Ele acredita num Deus que a gente põe lá grudado na parede, que a gente põe em cima da cama, aqueles crucifixos, aquelas coisas, aquela Bíblia que fica em cima do guarda-roupa, amarela, aquela coisa toda, mas ele não acredita assim, Deus está aqui, e se eu falar, haverá manifestação de poder, haverá manifestação. Quando você acredita, você vive. Quando você acredita, você não tem receio, porque você sabe que você não está falando bobagem, você está falando o que é certo, você está falando o que tem que ser falado, aquilo que pode ajudar aquela pessoa. Então isso é importante que venha para a tua vida. Foi trazida uma pedra posta em cima da boca lá da cova, e o rei selou com o seu anel. Ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele não pôde fazer nada. Então não adianta a gente ficar contra pessoas. Não é meu amigo, se fosse, tinha me emprestado dinheiro. Não é meu amigo, se fosse, tinha brigado por mim naquele lugar. Não é meu amigo, porque se fosse, não sei o quê. Amados, esse rei quis livrar Daniel, mas ele não pôde. É por isso que mais vale você estar linkado, grudado com Deus, do que estar ligado em políticos, estar ligado em pessoas aqui embaixo. Porque pessoas, seres humanos são falhos. Seres humanos têm dificuldade, seres humanos estão abaixo da lei. É verdade ou não é? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que diria? Como estava o Brasil? 2 anos, eu vou falar 1 ano e meio de diferença, já mudou um monte de coisa, a gente já nem fica, nossa, mas mudou tanta coisa. E o que está acontecendo? Nós temos leis que regem os seres humanos. E o céu? É Deus, as leis de Deus. Então eu preciso entrar nessa dimensão, nesse poder, nessa visão. Quando a gente tem isso, fala assim, eu vou valorizar a presença de Deus. No Salmo 20, lá no versículo 6, fala assim, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Tem gente confiando em tudo que é coisa, carros, cavalos e pessoas e etc. Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que viver isso. E o que Daniel tinha no coração dele é que não importa, ele confiava em Deus. Ele era o líder do Sadraque, do Mesaque, do Abednego. Quando mandou dobrar os joelhos na frente da estátua, o que eles falaram? Aí eles chamaram os 3 para lá e falaram o que para eles? Olha, vou te dar a última chance. Você dobra os seus joelhos agora, senão vão ser jogados lá na fornalha. O que eles falaram? Não, o nosso Deus nos livrará. Mas também, se não livrar, nós também não vamos dobrar os joelhos do mesmo jeito. Não vamos fazer pronto. Eles não falaram assim, Deus, não vai deixar na mão agora, hein? Pelo amor de Deus, estou aqui falando do Senhor. Não. Nós não vamos fazer isso, porque nós nos dobramos somente a Deus. Então, se Ele salvar, salvou. Mas se não salvar, nós não vamos dobrar do mesmo jeito. O rei ficou indignado com aquilo. Mas depois o que acontece? Livramento. Por quê? Porque Deus nunca vai ser pior que a gente. Nunca. Se nós achamos que somos bons, Ele sempre é muito melhor. E se nós achamos que podemos proteger alguém, Ele protege melhor ainda. Então essa é a visão que nós precisamos formatar na nossa consciência. O que é que você está fazendo? Você acredita em Deus?
Você acredita no poder? Quarto, Deus levanta o rei para interceder por você. Deus levanta pessoas que você não acredita. Eu acredito que Daniel, a última pessoa que ele pensou que ia jejuar, que ia ficar a noite inteira em claro por ele, era o rei. Porque o rei é rei. O rei tem outras coisas para fazer, mesmo que ficou triste, mas ele não ia fazer isso. Mas olha o que ele fala. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. O rei em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Não quero nada aqui, eu vou ficar aqui a noite inteira. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele não dormiu a noite inteira, não comeu nada, não quis ouvir nada nem ninguém. E assim que amanheceu, ele pulou da cama, saiu já na direção lá da cova dos leões. Ele tinha algo que estava incomodando tanto ele. Deus colocou aquele incômodo nele, que ele estava lá provavelmente falando assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, como Daniel tem falado, não deixa o homem sozinho. Deus, faz alguma coisa. Agora imagina que não ser convertido, mas ser mais convicto que muitos crentes. Está o homem jejuando à noite, lá orando, ficando na presença. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel, olha como ele chama Daniel, servo do Deus vivo. Ele já está honrando a Deus. Ele já está lá, servo do Deus vivo. Ele já está dizendo algo especial que muitas vezes a gente não vê na boca de crente. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei jejua, o rei fica a noite inteira sem comer, não quer ouvir nada, não quer participação de nada, logo cedo corre para a cova e faz uma declaração de fé, honrando a Deus, chamando Deus de Deus vivo, de Deus poderoso, e reconhece que Daniel merecia o carinho de Deus. Ele fala assim: dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele estava assim, muito esperançoso, que o mesmo Deus que estava fazendo milagres, que ouvia-se falar, agora estava cuidando de Daniel. Quinto e último, a oração leva o céu para minha casa. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel para fora da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque ele o quê? Crera no seu Deus. Qual é a tua parte com Deus, irmão? Se crerdes, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nós precisamos entender essa chamada de Deus. Ele está lá dentro. Acontece vamos dizer assim, o céu descer na cova dos leões. Era a casa de Daniel? Naquele momento era. Daniel estava lá dentro, ia passar a noite lá. Ah, mas apóstolo, à noite ele ia ser comido. Ele ia passar lá. E nós muitas vezes não entendemos isso, que no meio da nossa dificuldade, no lugar que nós fomos colocados, no lugar que nós estamos, ou trabalhando, ou viajando, ou fazendo o que for necessário, aquele lugar também é um lugar onde Deus pode habitar comigo, onde Deus pode entrar, interceder, mudar, estabelecer. O céu vai para aquele lugar, porque você é uma pessoa de oração, de clamor, você é uma pessoa que buscou, uma pessoa que se preparou. Então a manifestação de Deus vai estar com você naquele lugar, não importa se tem leão. Não importa, o leão não vai enxergar você, o leão não vai tocar em você, o leão vai aguardar aquele tempo. Eu imagino que de repente Daniel, quando foi colocado lá, ele falou: acho que ainda hoje eu vou ver Deus, vou estar aí encontrando com Deus, né? Vai ser uma coisa complicada, porque leão gosta de carne? Sim ou não? Gosta? E por que ele não comeu então, Daniel? Você consegue entender o que aconteceu naquele lugar?
Daniel estava em espírito. Daniel estava buscando a presença de Deus. Daniel estava vivendo a presença de Deus. E diz que quando a pessoa está em espírito, ele vive o sobrenatural. O leão queria carne ou queria espírito? Ele não come espírito. Como é que ele ia comer Daniel, se Daniel estava totalmente na presença de Deus? Ele olhou para Daniel e falou: esse negócio não é bom para mim. Eu não quero isso para mim. Com certeza Deus colocou algo diferente, que era a manifestação, o poder. Vocês veem quando as pessoas recebem o Espírito Santo? Já viu alguém sapatear? Já viu alguém dar glória a Deus e aleluia bem alto? Já viu alguém rodopiar? Já viu alguém de repente ser curado? É porque aquela pessoa saiu do natural e entrou no sobrenatural. Mas ele está fisicamente, mas dentro dele é uma transformação. Há uma transformação. A manifestação de Deus está movendo toda a sua área interna, a sua alma está sendo restaurada, está sendo transformada, e eu quero crer nisso. Sabe por que eu falo isso? Porque depois que tiraram Daniel de lá, o rei ficou tão indignado, aliviado por um lado, indignado pelo outro, que ele falou assim: pega aqueles, se você seguir a palavra você vai ver isso, pega aqueles que mandaram jogar Daniel na cova, e joga eles agora dentro da cova. A Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz que antes que eles tocassem o fundo, os leões pegaram eles no ar, pegaram eles no alto, não deixaram eles chegarem no chão, e estraçalharam eles. Espera aí, qual é a diferença de Daniel e desses homens? Eles estavam desejando matar Daniel, estavam desejando quebrar uma estrutura, estavam tensionando fazer o mal. Isso é coisa da carne. O mundo jaz no maligno, isso é coisa da carne. Quando nós olhamos para o espiritual, nós temos a proteção do espiritual. Ele caiu lá dentro com tudo que tinha direito, ficou lá a noite inteira e os leões não olharam para ele. Mas quando cai, quem tem a intenção do mal, quem tem aí um coração voltado para o mundo, quem está preparado para fazer coisas ruins, quem está, vamos ao exemplo comum, na carne. Leão gosta do quê? Ah, pois é. Por isso eles não chegaram no chão. Por isso eles não foram até o fundo. Agora eu quero perguntar para você: você tem andado no espírito ou na carne? Se fosse você que caísse na cova, o que houve? Por que o pessoal ficou assim? Lógico que você não ia ser mordido, né, Diego? Não ia não, que é isso? Não ia não, ia, Rogério? Não, você não ia ser mordido, irmão, porque você está no espírito, porque você acredita no poder, porque você jejua, porque você é uma pessoa de oração, porque você busca os princípios de Deus, porque você vive a palavra do Senhor, e como você está você está dentro da casa de Deus, amado. Você vive a promessa de Deus. Você na sua casa, com a sua família, você com certeza coloca eles em primeiro lugar, você cuida das coisas, você tem uma visão diferente. Sim ou não? Então o leão não ia pegar você. Mudou um pouco? Melhorou? Deu um ânimo novo aí? Porque é isso que precisa mudar na nossa vida. Daniel não teve ali aquele momento. Ele jejuou, ele orava 3 vezes por dia, ele tinha respeito com os princípios de Deus, ele tinha um comportamento que qualificava ele. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que ele. Abre um precedente para a mudança da tua vida, estabelece algo novo, começa a buscar a verdade do Senhor, e não simplesmente a tua verdade, mas usa a verdade de Deus. Por quê? Porque talvez hoje você não vá para a cova dos leões, mas talvez a sua cova dos leões pode ser o cobrador que fica batendo na sua porta, a ausência de emprego, pode ser, sei lá, problemas de casamento, pode ser problema com o filho, pode ser problemas com os pais, pode ser uma porção de coisas, até assalto na rua, pode ser inúmeras coisas, e o Senhor pode te colocar no seu alto retiro, né? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e aí mal nenhum chegará até a sua vida. Mas eu estou fazendo o que na igreja? Será que para mim é só mais um lugar de descanso? Só para refrigério? Ou eu quero viver a intensidade do poder de Deus? Eu quero viver a manifestação, eu quero viver as promessas, eu quero realmente ser encontrado. Fala
A oração leva o céu para minha casa. Aonde eu estiver, o céu se manifestará. Não importa se eu for na cova dos leões, não importa se for no trabalho, não importa se for na rua, nos valados, aonde eu estiver, o céu se manifestará, o poder de Deus se manifestará. Amém, querido? Você crê nisso? Porque quando a gente olha para essa situação, a gente começa a entender que eu não preciso viver oprimido, eu não preciso viver angustiado, porque sei que não estou sozinho. Eu imagino a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, e na verdade, quem colocou os três lá para trabalhar junto, foi o próprio Daniel, porque ele era uma pessoa escolhida por Deus, e os amigos dele acabaram, vamos dizer assim, reconhecidos através dele. E aí nós falamos assim, puxa vida, Deus está querendo levantar um exército, que viva a plenitude de Deus, não uma pessoa, um exército, um levando o outro e apresentando e fortalecendo e estabelecendo e dando a graça e a realização. Por isso você tem que ser uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de manifestação, alguém que acredita que o céu está na sua vida e que você vai viver todos os dias debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Fica de pé, querido. Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso.